Olá, seja bem-vindo novamente. Agora nós faremos alguns exemplos para mostrar o quão importantes são as funções trigonométricas. Digamos que eu tenha o seguinte triângulo retângulo. Esse é meu triângulo e aqui está o ângulo de 90 graus. Digamos que eu sei que esse lado aqui é 10 raiz de 2. E esse ângulo aqui vale, deixa eu colocar aqui para baixo, π sobre 4 radianos. Lembrando que os radianos são só mais uma forma de se medir ângulos, né? A gente tem a possibilidade de medir o ângulo usando os radianos ou os graus. Se você tem dúvida ainda como a gente faz essa conversão de radianos para graus, é só assistir a aula sobre radianos e graus, tá ok? Bom, mas para quem se lembra, né? π sobre 4 radianos é igual a 45 graus, mas isso não nos interessa agora. Digamos então que eu tenha esse triângulo retângulo, que esse lado aqui vale 10 raiz de 2 e esse ângulo vale π sobre 4 radianos. Agora digamos também que eu queira saber quanto vale esse lado aqui em amarelo. Pintar ele aqui para ficar mais fácil da gente ver. Eu quero saber quanto vale esse ladozinho aqui. Tudo bem? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Bom, a gente vai começar resolvendo esse problema da seguinte maneira. Vamos primeiro ver o que a gente tem. Bom, eu tenho esse lado aqui, 10 raiz de 2. E esse lado é quem do triângulo? Bom, ele está de frente para o ângulo de 90 graus. Ele também é o maior lado desse triângulo. Então, essa aqui é a nossa hipotenusa. Esse lado é a hipotenusa. Então, nós sabemos que a hipotenusa é igual a 10 raiz de 2. Tá ok. E nós também sabemos esse ângulo aqui. Tá. E o que nós queremos? Nós queremos esse lado em amarelo. Bom, esse lado em amarelo é o que desse ângulo? É o lado oposto ou o lado adjacente? Bom, ele está de frente para o ângulo π sobre 4 radianos. Então, ele é o lado oposto a esse ângulo. Então, eu vou chamar ele aqui de Ozinho, só para fazer referência ao lado oposto. Tudo bem? Então, aqui, agora a gente precisa saber qual a função trigonométrica que envolve o lado oposto e a hipotenusa. Bom, se você se esqueceu, eu vou colocar aqui embaixo o nosso mnemônico. O só, K, toa. Bom, qual é a parte do mnemônico que usa ao mesmo tempo o oposto, o lado oposto e a hipotenusa? Bom, se a gente olhar aqui, quem usa o lado oposto e a hipotenusa é o só, né? Então, o que é essa partezinha aqui? O só nos diz sobre as funções trigonométricas. Ele nos diz que o seno de um ângulo qualquer é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa. Então, nós temos que o seno de um ângulo θ qualquer é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa. Ora, o nosso ângulo θ em questão aqui é π sobre 4. Então, nós teríamos que o seno de π sobre 4
é igual. O lado oposto nós chamamos de O. É o nosso ladinho O. E a hipotenusa nós vimos que é 10 raiz de 2. Tudo bem? Bom, e como é que nós resolvemos isso aqui agora? Bom, agora a gente quer encontrar o valor do lado oposto, ou seja, a gente vai isolar esse lado oposto. Então nós temos que o lado oposto vai ser igual. Esse 10 raiz de 2 está dividindo desse lado, vai passar para o outro multiplicando. Então nós vamos ter 10 raiz de 2 vezes o seno de π sobre 4. E aqui nós chegamos no impasse. Quanto é o seno de π sobre 4? Bom, o seno de π sobre 4, ou o seno de qualquer ângulo, geralmente vai ser um dado, né, do seu problema, né? Ou provavelmente ele vai ser fornecido na hora de você resolver esse problema. Ninguém é obrigado a decorar os senos, cossenos e as tangentes de todos os ângulos, né? Outra possibilidade também seria o uso de tabelas. As tabelas que indicam os valores dos senos e cossenos. E por fim também a gente teria a possibilidade de usar uma calculadora para esse cálculo, para saber esse valor, né? Bom, nesse caso aqui eu vou te dizer quanto é que é o seno de π sobre 4. Apenas alguns ângulos são importantes o suficiente para que a gente tenha que saber de cor qual é o seno, o cosseno, a tangente desses ângulos. Mais para frente eu vou dizer quais são esses ângulos e quais são os senos, cossenos e a tangente. E uma maneirazinha, uma tabelinha para a gente decorar esses aí, tá ok? Mas aqui nesse problema eu vou te dizer, o seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Isso é um dado do problema. Então, a gente vai ter que o lado oposto vai ser igual a 10 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Tá ok? Vamos puxar isso aqui para cima para a gente continuar aqui. O que a gente tem então? Que o lado oposto vai ser igual a 10 vezes... Quanto é raiz de 2 vezes raiz de 2? É 2. Sobre o 2. Esse 2 podemos cortar com esse 2. Então temos que o lado oposto é igual a 10. Tudo bem? Então aqui nós vimos que esse ladozinho aqui vai valer 10. Tudo certo? Então tá ok. Vamos para mais um exemplo. Vamos aqui agora desenhar esse triângulozinho retângulo. Está aqui o triângulo retângulo. E aqui está o meu ângulo de 90 graus. Vamos supor que aqui é um ângulo de 30 graus. E que esse lado aqui valha 4. Sabendo isso, eu quero calcular quanto vale esse ladozinho aqui em amarelo. Tá ok? Então, primeiro vamos analisar o que nós temos. Nós temos esse lado aqui que vale 4 e esse ângulo que mede 30 graus. Olha que nesse exemplo eu usei o ângulo em graus, enquanto no exemplo anterior a gente usou o ângulo em radianos. Ok, então eu tenho esse lado que vale 4 e esse ângulo que vale 30 graus. E eu quero saber esse lado aqui. Bom, esse lado, em função do 30 graus, é um lado
adjacente, um lado oposto ou a hipotenusa? Bom, vamos ver. O ângulo de 90 graus está aqui. Então, a hipotenusa é o lado que fica em frente a esse ângulo de 90 graus. A hipotenusa seria esse valor aqui. Então, não é a hipotenusa. Bom, o ângulo de 30 graus está aqui. E, em frente ao ângulo de 30 graus, nós temos o 4. O 4, então, é o lado oposto ao ângulo de 30 graus. Por eliminação, só sobrou o lado adjacente. E como nós vemos, esse lado está ao lado. Esse lado está ao lado do ângulo de 30 graus. A hipotenusa também está ao lado, mas como ela é hipotenusa, ela não pode ser o ângulo adjacente. Desculpa, o lado adjacente. Então, esse aqui é o nosso lado adjacente. Bom, então tá bom. Agora a gente já sabe que a gente tem o lado oposto, um ângulo e quer saber o lado adjacente. Qual é a função trigonométrica que envolve o lado oposto e o lado adjacente? Bom, de novo, vamos usar o nosso mnemônico. O só cá toa. Qual dessas partes do mnemônico usa o lado oposto e o lado adjacente? Bom, vai ser essa terceira parte aqui, né? Oposto e adjacente. Então, a função trigonométrica que a gente vai usar vai ser a tangente. E o que essa função, o que essa parte do nosso recurso mnemônico nos diz, né? Ele nos diz que a tangente de um ângulo qualquer, de um ângulo θzinho qualquer, é igual o lado oposto sobre o lado adjacente. Então, aplicando isso ao nosso problema, nós temos que a tangente de 30 graus é igual. O lado oposto vale 4 e o lado adjacente a gente chamou de A. Novamente, a gente chega a um ponto que nós precisamos aqui saber qual é a tangente de 4, né? Primeiro, vamos deixar isso aqui já isolado, né? Olha só, a gente tem aqui que o A dividindo desse lado, né? Então, para eu passar para esse lado, ele passa multiplicando. Então, nós teríamos assim, A tangente de 30 é igual a 4. Como eu quero saber quanto vale o A, eu vou pegar a tangente de 30 e passar dividindo. A é igual a 4 sobre tangente de 30 graus. Tá ok? Tudo bem. Então, agora sim, nós chegamos àquele problema em que nós precisamos saber quanto vale a tangente de 30 graus. Novamente, você poderia usar uma tabela que contém esses valores, uma calculadora, ou isso aqui seria um dado do problema. Novamente, eu vou te informar que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Sabendo disso, então vamos continuar aqui. A é igual a 4 sobre raiz de 3 sobre 3. Nós aqui chegamos em uma divisão de fração. E como é que a gente resolve uma divisão de fração? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira aqui é o nosso 4. Então, para aparecer uma fração, eu coloco aqui 4 sobre 1. E a segunda é o raiz de 3 sobre 3, só que eu vou multiplicar pelo inverso. Então, nós vamos encontrar que o lado adjacente é igual a 12 sobre raiz de 3. Mas como nós já sabemos, nós não gostamos de ter números racionais no denominador. Então, nós vamos fazer a racionalização. E para isso, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Logo, nosso lado adjacente vai ser 12 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3.
a gente pode simplificar e vimos que A vai ser igual a 4 raiz de 3. Esse vai ser o valor do nosso lado adjacente. Tá ok? Bom, então esses aqui são alguns exemplos de como usar as funções trigonométricas para resolver alguns problemas. Como eu te disse, a gente não precisa decorar todos os valores de senos, cossenos e tangentes de todos os ângulos. Mas existem alguns ângulos que são mais recorrentes no nosso dia a dia. E vai ser bom que a gente saiba que a gente saiba os valores para os senos, os cossenos e as tangentes desses ângulos. E quais são esses ângulos? Bom, vamos montar aqui. Os ângulos importantes são os ângulos de... Deixa eu usar uma outra cor. São os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tá ok? E eu vou querer saber deles o seno, o cosseno e a tangente. Tá ok? Deixa eu passar aqui umas linhas para a gente montar aqui uma espécie de tabelinha. Isso aqui vai ser, né, um macetezinho para a gente decorar esses valores, tá ok? Olha só como preencher essa tabelinha aqui agora. Isso é simples. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai colocar aqui assim. Opa, desculpa. Deixa eu mudar a ferramenta. Aqui. Vamos só trocar a ferramenta. Apagar isso aqui. Vamos lá. Então, ó, vamos preencher assim, ó. 1, 2, 3. E aqui embaixo? 3, 2, 1. Tá ok? Agora vamos dividir todo mundo por 2. Dividindo todo mundo por 2. Por 2. E por 2, tá ok? E agora nós vamos tirar a raiz dos numeradores que não são iguais a 1. Então, ó, esse numerador é igual a 1, então eu não tiro raiz. Esse numerador é igual a 2, então eu vou tirar a raiz quadrada dele. Esse é igual a 3, eu também vou tirar a raiz quadrada dele. Esse aqui também, eu vou tirar a raiz quadrada dele. Esse aqui também. E esse aqui é igual a 1, eu não tiro a raiz quadrada. Então aqui nós já temos o seno, o cosseno, o seno e o cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. O seno de 30 graus é meio. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é igual a meio. Tá ok? Agora a gente também tem que descobrir os valores de tangente. Os valores para tangente a gente preenche de uma maneira diferente. Aqui a gente vai colocar o 3, aqui 1 e aqui 3. Tudo bem? Aqui a gente vai dividir por 3 e a gente vai tirar a raiz dos numeradores que são diferentes de 1 de novo. Então vai ficar aqui raiz de 3 e raiz de 3. Então a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é igual a 1 e a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, esses aqui são basicamente os ângulos que a gente precisa saber, o seno, o cosseno e a tangente. Tá? Esses são os ângulos mais comuns que a gente mais usa no estudo da trigonometria. Então, esses aqui seria bom guardar.
e é fácil construir essa tabelinha, não é? Bom, por hoje é só isso. Espero vocês na próxima aula. Até lá!